A Revolução Verde, uma promessa de alimentar o mundo. Mas e se, na verdade, tiver feito o contrário? É essa a questão que vamos explorar hoje. Vamos olhar para a promessa e para o perigo de um modelo agrícola que mudou tudo. E vamos focar-nos num caso concreto e, de certa forma, dramático. Pensem nisto. Estamos a morrer de fome. Isto não é uma citação antiga, tirada de um livro. Não. Isto foi o que se ouviu nas ruas de Maputo, em Moçambique, em 2010, durante motins por causa de comida. Um grito de desespero que nos leva direto ao centro de uma contradição enorme. Então, como é que se chegou a este ponto? Bem, para isso temos de perceber a ideia, a grande promessa que estava por trás de tudo isto. Ok, então o que é, afinal, a Revolução Verde? Basicamente foi vendida como a solução. A ideia parecia infalível. Vamos usar a ciência e a tecnologia moderna, sementes de alto rendimento, fertilizantes, máquinas, tudo, para produzir muito, mas muito mais comida e de forma rápida. Era, no fundo, um plano para usar a ciência para erradicar a fome no mundo. Só que esta promessa tinha duas faces. De um lado, o sonho. Um aumento brutal na produção, mais exportações, o desenvolvimento da agroindústria. Era o cenário ideal. Mas do outro lado, o perigo. O risco das monoculturas, a dependência de produtos químicos, a concentração de terras e, claro, o impacto ambiental. E é precisamente este conflito que está no centro da nossa análise. Muito bem, deixemos a teoria e vamos ver como é que isto funcionou ou não na prática. O nosso caso de estudo leva-nos a Moçambique, ali no final da década de 2000. E é aqui que as coisas se tornam estranhas. Encontramos um paradoxo que custa acreditar. Moçambique tem um potencial agrícola absolutamente gigante. A sério, são 36 milhões de hectares de terra arável. E, no entanto, o país dependia da importação de comida para alimentar a sua gente. A pergunta é óbvia. Como é que isto é possível? A resposta começa a surgir quando olhamos para a situação social, que era gravíssima. Em 2009, um número que diz quase tudo, 54%, mais de metade da população a viver abaixo do limiar da pobreza. E claro, isto refletia-se a nível mundial. No Índice de Desenvolvimento Humano, Moçambique estava no lugar 172 em 182 países. Ou seja, lá bem no fundo da tabela. Para completar o quadro, o déficit de cereais na época de 2010-2011 foi de 610 mil toneladas, um número astronómico. Era esta a dimensão exata da crise que levou as pessoas para a rua a gritar "estamos a morrer de fome". Ok, o cenário é este. E perante isto, o governo moçambicano decidiu que tinha de fazer alguma coisa. Lançou um grande plano, a sua própria Revolução Verde. E era um plano ambicioso, sem dúvida. No papel, parecia muito bem pensado. A estratégia passava por criar corredores de desenvolvimento para concentrar o investimento, implementar um plano de ação concreto, dar sementes subsidiadas aos pequenos produtores, construir silos para armazenagem e, claro, mecanizar a agricultura do Estado. Portanto, e este é um ponto-chave, a ideia não era só cultivar mais comida. O objetivo era muito maior: transformar a agricultura no grande motor do desenvolvimento de Moçambique, a base para industrializar o país inteiro. Mas, como tantas vezes acontece, entre o plano no papel e a realidade no terreno, havia um fosso enorme. A visão, o sonho do governo, era esta: uma agricultura mecanizada, estatal, imagens de campos enormes, tratores a trabalhar, tecnologia de ponta. Mas a realidade era outra completamente diferente. Vejamos os factos. 80% dos produtores eram agricultores de subsistência. Trabalhavam em pequenas parcelas, as chamadas machambas, com uma média de pouco mais de 1 hectare. Quase ninguém usava fertilizantes ou pesticidas. E o mais grave, em vez de enriquecer, a maioria da população rural estava a empobrecer. O plano parecia ter sido feito para um país que, simplesmente, não era aquele. E depois há a questão do que é que se estava a cultivar. A colheita que realmente cresceu com o investimento estrangeiro e os incentivos do governo não foi o milho ou o trigo para alimentar as pessoas. Foi o tabaco, a cana-de-açúcar, o algodão, culturas de rendimento para exportação. Estava-se a produzir para os mercados internacionais e não para os pratos moçambicanos. O investigador Joseph Hamlin tem uma crítica muito interessante a este respeito. Ele diz que o não intervencionismo na agricultura, uma política muito defendida pelo Banco Mundial e pelo FMI em altura, simplesmente não funcionou em África. Foi o oposto do que fizeram os países asiáticos, onde a Revolução Verde teve sucesso precisamente porque houve uma forte intervenção do Estado. Em Moçambique, esta ideia de deixar o mercado resolver acabou por prejudicar a produção de comida para consumo interno. E aqui é importante perceber que o caso de Moçambique não é único.
Longe disso. O que aconteceu lá reflete problemas muito maiores, problemas sistémicos deste modelo da Revolução Verde que se viram um pouco por todo o mundo. Um dos problemas mais óbvios é a pressão ambiental. Quando se aposta em monoculturas gigantes para exportação, é preciso cada vez mais terra, e isso muitas vezes significa desflorestação. Este gráfico mostra o caso da Amazónia, mas ilustra perfeitamente o tipo de pressão que este modelo agrícola coloca sobre os ecossistemas. E o padrão global de problemas é assustadoramente consistente. As terras acabam por se concentrar nas mãos de grandes empresas, deixando os pequenos agricultores de fora. Os solos, com as monoculturas, perdem fertilidade e os agricultores tornam-se dependentes de sementes e químicos caros, muitas vezes endividando-se. A história de Moçambique, na verdade, parece um manual de como estas falhas sistémicas se manifestam no terreno. Isto tudo leva-nos àquela que é talvez a lição mais importante disto tudo. Aumentar a produção de alimentos por si só não garante a segurança alimentar. São duas coisas diferentes, porque uma coisa é produzir mais, outra completamente diferente é garantir que essa comida chega a quem precisa. A verdadeira segurança alimentar tem a ver com acesso, com distribuição, com políticas que coloquem as pessoas em primeiro lugar. E por isso, a experiência de Moçambique obriga-nos a fazer a pergunta final: será que produzir mais comida é suficiente para acabar com a fome? Se o objetivo é mesmo esse, talvez a resposta não esteja só no como se produz, mas sobretudo no quê, para quem e, claro, a que custo.